não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Esse desafio, vamos dizer, de você se tornar um membro da sociedade, no Brasil é muito difícil. As pessoas valorizam isso demais. Então, o que o sujeito quer é ele se tornar um da classe falante, que ele considera letrada, inteligente, etc. São os colegas de faculdade, é o pessoal da redação. Então, isso quer dizer que o nível de aferição é muito baixo. E quando ele consegue isso, ele acha que ele é um vitorioso. Ele não tem ideia do que está fazendo. Então, hoje mesmo eu estava comentando, né? O pessoal estuda na faculdade, por exemplo, vou estudar física, vou estudar física do Newton. Eu, bonito. Quantos livros você leu sobre Newton? Quantos livros do Newton você leu? Você leu os princípios matemáticos da filosofia natural? Não. Você leu a biografia do Newton? Essa? Não, também. Então, o que você pensa? Aí eu peguei o livro de física do Antônio de Souza Teixeira Júnior. Era um livro que todo mundo estudava no meu tempo. Deve ter algum parecido hoje em dia. Meu filho, esse livro não vai nem te explicar a coisa mais elementar, que a tal gravidade não é um princípio explicativo, não é um princípio causal explicativo. O próprio Newton disse que jamais explicou isso aí, oferecia isso como explicação causal. Ele fez apenas a descrição matemática exata de um fenômeno natural. É isso que ele faz. Se você disser matéria atrai matéria, na razão direta das massas, na razão inversa quadrada das distâncias, você descreveu um processo, você não explicou de onde vem. Né? Agora, você dizer que a própria equação matemática é a explicação causal é coisa de maluco. Nenhuma equação é causa de coisa nenhuma, porra. É apenas a descrição matemática exata, dentro, pelo menos, da esfera macro, né? Esfera visível, funciona e até hoje provou que funciona. Quer dizer, é uma demonstração canônica, por assim dizer. O que prova que é um negócio científico. Né? Agora, o pessoal não leu o Newton e acha, então, que é uma explicação causal, quando o próprio Newton diz que quem disser isso está mentindo. Quem disser que eu dei uma explicação causal assim, está mentindo. Né? E o pessoal também não sabe a história do Newton. Né? O Newton foi uma invenção da Casa Real Britânica. Pegou o camarada que tinha, evidentemente, um talento matemático fora do comum, mas que era, em outros assuntos, era um charlatão completo, negócio de teologia, esoterismo, charlatanismo total. Ele se acreditava fundador de uma nova religião cristã. Ele era uma espécie de Lutero, né? Reinventou tudo, falou, não tem trindade, só tem a unidade absoluta, e Jesus não é filho de Deus, Jesus é apenas um profeta, etc. O negócio parecia um pouco o Islã, né? Só que ele fez isso depois do Lutero e ele não tinha a eloquência do Lutero, então ele não conseguiu fundar religião nenhuma, o pessoal jogou aquilo tudo fora, esconderam no porão para ninguém saber, para não prejudicar a imagem do cara, e criaram a imagem do Newton como o primeiro cientista social puro, cientista moderno puro. Besteira. Né? Agora, isso nos ensina uma coisa importante. A Casa Real Britânica, naquela época, sabia que o princípio do poder imperialista vem da superioridade intelectual, vem do prestígio intelectual merecido. Então, por isso, quando eles fundaram a Royal Society, que era um bando de cientistas, todos eles alquimistas, tudo macumbeiro, tá? Mas fizeram, vamos dizer, um alarde daquilo, que a Inglaterra ficou respeitada na Europa inteira como sendo o berço dos gênios. Antes da Inglaterra ter poder militar suficiente, você sabe que o rei Filipe II da Espanha mandou invadir a Inglaterra e teria invadido porque ele tinha a maior marinha do mundo.
E acontece que houve um vendaval, afundou todos os navios, né? Então ele disse, bueno, eu não havia enviado contra a força da natureza. Então, se ferrou, e a Espanha nunca mais se levantou depois disso. Para a Inglaterra ter um poder suficiente para mandar no mundo, foi só no século XVIII. Demorou. Então, vamos dizer, o poder britânico começa com o prestígio intelectual. Assim como o da Alemanha também começou com o prestígio intelectual. Na época de Hegel, Kant, Schelling, etc., a Alemanha não tinha nada, não era nem um país formado ainda, mas já era, para assim dizer, a dona do mundo, porque tinha o prestígio intelectual. Como é que você vai fazer brasileiro entender isso? Falei, meu filho, o dinheiro vem depois, a Força Armada vem depois. Primeiro você precisa vencer no terreno intelectual. Como é que vão explicar isso? Ah, não, os caras estudaram Karl Marx, não, tudo vem da luta de classes, da economia, etc, etc. Quer dizer, não é nem marxismo, né? Claro, isso é uma caricatura de marxismo. Mas é nessa caricatura de marxismo que todo mundo acredita no Brasil. Isto também cria no povo brasileiro uma mania dinheirista, que ele acredita que o dinheiro é o único poder do mundo. Eu digo, escuta, quando o sujeito assalta o outro, qual que tem mais dinheiro? O assaltado ou o assaltante? Chega lá um menininho favelado de 12 anos, né, com uma automática na mão e pega lá um banqueiro na esquina. Quem tem mais poder? O banqueiro? Vai dizer, não, você não pode me assaltar, que você é o dono do banco e tal, você está assaltando justamente por causa disso. É uma coisa muito simples. O dinheiro é um meio de alcançar o poder, mas ele não é um poder em si mesmo. Eu usei até a expressão, os 3 tipos de poder, mas o dinheiro tem essa coisa ambígua, né? Você ter dinheiro é um motivo mais que suficiente para que te assaltem, né? Suficiente e necessário, porque se não tiver dinheiro o cara não vai assaltar nada, né? Então, se não fica que nem a filha do Glauber Rocha, que o ladrão foi assaltar a casa dela, tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro, e daí ia levar a televisão e a empregada começou a chorar. Falou, não, você não vai levar a televisão porque hoje é o último capítulo da novela. O ladrão se condoeu e deixou a televisão lá. Então, assaltar pobre não dá certo. Então, essa mania dinheirista do Brasil é um elemento fundamental da nossa cultura. Você veja que as correntes de pensamento principais que influenciaram o Brasil desde o século XIX são todas materialistas. É o cientificismo, o pessoal lia muito Ernest Haeckel. Ernest Haeckel foi o sujeito que fez fama, né, criando fósseis falsos para vender a teoria da evolução. Hoje está totalmente desmoralizado, né? Então foi o darwinismo, foi o positivismo, né, o cientificismo. Isso é que influenciou o Brasil. Quando você lê, por exemplo, o dia eu estava lendo o Graça Aranha, né, A Estética da Vida. E o Graça Aranha escreveu um romance que é até interessante, que é o Canaã, né, onde ele faz um confronto entre 2 imigrantes alemães. Um é um idealista bonzinho, o outro é um nazistão malvado, né. O livro não é ruim, não, mas as ideias do cara são muito toscas. Por quê? Ele, na juventude, ele abandona o seu cristianismo e adere às modas materialistas. Isso foi o trajeto padrão dos intelectuais brasileiros no século XIX. E isso marcou profundamente. Quando vai terminando isso, você vê, no começo do século XX surge um movimento intelectual católico, com Jackson de Figueiredo e outros. Mas note bem, não era ainda uma filosofia católica, era apenas como é que diz? Propaganda católica, no fim das contas. Era, da onde vai sair depois o Gustavo Corsão? O Gustavo Corsão também não é um filósofo, né? Ele é um bom polemista católico, mas não chega a ser uma filosofia. Então é um movimento que não teve força filosófica. No campo filosófico, os materialistas continuam mandando, e mandam até hoje. Não só os materialistas, como os positivistas. Os positivistas estão no poder no Brasil. Todos esses generais que estão lá são todos positivistas, né? E isso é uma verdadeira desgraça, porque o positivismo é a destruição da inteligência humana. O fundador do positivismo morreu louco, é uma coisa que todo mundo deveria levar em conta, né? Quer dizer, ele já era louco antes, senão quem não é louco não morre de louco, pô, né? Essa é mais uma que nem Nietzsche, né? Nietzsche ficou louco e morreu. Não, ele estava louco fazia 20 anos, né? E daí naquele dia ele morreu. Então, eu aprecio muito o talento de Nietzsche, o talento literário de Nietzsche é um negócio fabuloso, mas essas ideias dele são só uma confusão dos demônios, né? Você vê que o secretário do Russell, Eugen Fink, né, fez um estudo
sobre Nietzsche, diz, não, isso aí está muito confuso, eu quero descobrir afinal qual é o sistema filosófico do Nietzsche. Lá investigou o sistema filosófico do Nietzsche, encontrou 5. Todos contraditórios, então não dá. Né? Você escolhe o Nietzsche da sua preferência. Né? Então, esta coisa materialista, ela é imbecilizante por si mesma. Porque o que quer que escape do seu mundo sensível, para você não existe. Mas pensa aí, o que é o mundo sensível? Né? O mundo sensível se constitui de impressões que não duram nem um segundo cada uma. É só pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. Isso é o mundo sensível. Ou seja, o mundo sensível é a coisa mais insensível que existe. Quer dizer, a impressão que nós temos de que o mundo sensível é um negócio sólido, né, que você pode confiar, é totalmente enganosa. Se você pegar todas as sensações físicas que você tem na sua vida, não compõe um único objeto. Ou seja, a consistência do objeto está para além da impressão física que nós pegamos dele. Você sabe que existe alguma coisa lá que o mantém, que lhe dá uma substancialidade, uma existência, mas esta coisa não é física, gente. É a forma dele. Né? Então você pega, eu estou vendo um urso. O que você viu do urso? Você viu um pelo marrom, talvez tenha visto um dentinho. Né? E foi isso que você viu durante um segundo. Isso que você viu durante um segundo, isso é um urso? Não. O urso é um ser vivo que tem forma de urso. O que é forma? É o princípio do seu funcionamento. Forma não quer dizer só a aparência. Né? É forma no sentido aristotélico. Quer dizer, pensando bem, é a fórmula. Ele é um urso porque ele tem a fórmula de urso. Ele funciona como urso. Esta fórmula não é visível. Você a capta pela inteligência, não pelos olhos. E tudo o que nós conhecemos é assim. Ou seja, a substancialidade do mundo é um fator não físico, que nós aprendemos pela nossa inteligência, não pelos nossos sentidos. Porque os nossos sentidos não são muito diferentes do sentido de um animal, um gato ou um cachorro. Alguns animais até enxergam melhor do que nós, ouvem melhor do que nós, têm olfato melhor do que nós, mas eles têm noção de realidade? Não. Eles não distinguem o real do irreal, eles só distinguem o presente do ausente. Veja, uma coisa que o Eugen Rosenstock dizia: o ser humano é o único animal que pode prometer. Ele promete uma coisa para fazer no ano seguinte. Isso não está presente em lugar nenhum. Isso só existe como uma intenção dele. Nenhum animal pode fazer isso. O animal age na hora e só na hora. Ele não pode dizer, não, eu te pago a minha dívida o mês que vem. Ele não pode fazer isso. Esta continuidade do tempo, isto é um dos elementos da forma da realidade. Porque nós sabemos que um processo que está se desenrolando hoje, ele não vai parar de repente. Por exemplo, o rio aqui está correndo, ele vai parar de correr. Tá certo? Se está, como é que se diz? Fazendo frio, o frio não vai sumir assim de repente. Tem todo um processo. E nós entendemos que essa continuidade do tempo é um elemento fundamental daquilo que nós chamamos de realidade. Porque se for no seu sonho, o calor pode virar frio imediatamente, o urso pode virar um coelhinho, e o coelhinho pode virar a fada madrinha do dente. Está entendendo? Tudo no sonho pode acontecer. Mas nós sabemos que isso não acontece. Por quê? As coisas precisam de um tempo para suceder. E esse tempo, evidentemente, ele não é material. Ele é a forma que engloba tudo que é material. O espaço também não é material. Né? O espaço tem coisas materiais dentro. Mas se ele fosse uma coisa material, nada poderia caber dentro dele. Está entendendo? Então, quando o Kant diz que o espaço é uma forma a priori, bom, ele tinha razão. Nesse sentido, só nisso que ele tinha razão. Kant só diz besteira, mas aí ele, de certo modo, ele acertou. Quer dizer, o espaço é uma forma e o tempo é uma forma. E essas formas é que dão coesão para a realidade. As percepções que nós temos, que são todas picotadinhas, nós inserimos dentro desse quadro de espaço-tempo, então nós entendemos que elas são reais e não são fantasia. As coisas da fantasia também têm forma sensível. Eu vejo e ouço coisas, e até cheiro coisas no sonho, não é verdade? Eu posso inventar, né? Aqui o sujeito está lá, né, no banheiro com a revista Playboy, ele imagina que ele está, né, com a maior mulher do mundo, né? Que cita uma bonitona aí que eu não sei. Tá, essa aí. Né? Ele pensa, né? Mas ela não está. Qual é a diferença? Né?
A diferença é que ela não está no espaço-tempo, meu Deus do céu, ela só está na imagem. Tá certo? E nós sabemos distinguir a imagem do espaço-tempo. Todo mundo sabe, até louco sabe. Todo mundo é louco, mas não tanto. Tem limite para a loucura. Né? Então, eu conheci uma dona que ela tinha histeria e ela vivia se suicidando. Mas ela só se suicidava quando tinha alguém vendo. Ela não era tão maluca assim. Eu, várias vezes, mergulhei na piscina para tirar a mulher às 3 horas da manhã. Né? Estou dormindo lá, tchum, foi a dona fulana. Daí lá ia eu. Né? Então, quer dizer, ela não era tão louca assim. Então, até louco percebe essas coisas. Não é isso? Então, este quadro do espaço-tempo, né, são 3 condições: espaço, tempo e o número, ou quantidade. Tudo que nós conhecemos no mundo físico é isso: tem espaço, tem tempo e tem quantidade. Né? E nós sabemos que essas 3 qualidades é que... Não, ela pode circular aí. Se ela circular aí, tudo bem. Tem as menininhas aqui. Então, o espaço, tempo e o número ou quantidade são as condições que determinam que tudo que nós vemos existe ou não existe. Está na realidade ou está apenas na imaginação. Todo mundo sabe fazer essa distinção. Às vezes a gente finge que não sabe. E de tanto fingir, às vezes a gente acaba acreditando. Não é isso? Agora, um ponto importante, que nesse processo educacional que eu estou falando da conquista da linguagem, se perde por completo, é o seguinte: na medida em que você está se esforçando para você dominar a linguagem do grupo e se sentir, portanto, um membro aceito do grupo, quer dizer, você já fala como eles e você entende a linguagem deles, então você sente que você não é mais aquele bichinho, né, solitário que você era no bercinho. Agora você já é um ser humano, você participa do grupo, você tem uma atuação ali. Isso significa, a conquista desse lugar no grupo é uma coisa muito importante para a formação da sua personalidade. Se você não tem isso, você está aterrorizado, você está absolutamente impotente, você não pode agir socialmente. Se você não pode agir socialmente, você não pode fazer uma compra, você não pode pedir uma comida, você não pode pedir um favor, você não pode fazer nada. Tá certo? Você está que nem um bebê no colo. O bebê no colo, o que ele faz? Ele pode chorar. Agora, quando ele chora, você sabe o que ele tem? Se é fome, se é dor de estômago? Não sabe, pô, nem isso o cara é capaz de dizer. Onde dói? Ele não sabe dizer, tá certo? Então, quando o sujeito adquire essa capacidade de se comunicar com o seu grupo, ele sente que ele virou um membro respeitável da comunidade. E claro que é uma conquista, mas pergunto eu, o que isso tem a ver com o conhecimento do mundo? Absolutamente nada. Porque ali o que importa não é que as suas ideias, as suas opiniões coincidam com a realidade, mas coincidam com a opinião do grupo. Para você acertar a opinião do grupo, apreendê-la e conseguir repetir, foi um esforço e é uma grande conquista, sem dúvida. Mas acontece o seguinte: o raciocínio baseado na opinião do grupo é o que se chama raciocínio retórico. Na retórica, no discurso retórico, a premissa, quer dizer, aquilo que garante a veracidade do que você vai dizer, é o quê? A opinião do grupo. Você tem que dizer as coisas de tal maneira que os outros aceitem. Se eles não aceitam, você fica inseguro. O que isso tem a ver com a realidade? Absolutamente nada. Isso tem apenas a ver com a sua inserção no grupo, que é uma coisa importante, sem dúvida. Mas eu digo, a educação superior começa a partir daí, não pode terminar aí. Você está entendendo? Quando você, olha, eu tenho muita experiência de redação de jornal. Redação de jornal, quer dizer, a unanimidade de opinião é um negócio fundamental. Se tem alguém que está fora, eles consideram que o cara é anormal. Na melhor das hipóteses, consideram que é anormal. Não consideram que é um criminoso, que é um bandido, né, que é um reacionário fascista, qualquer coisa assim. Tá certo? Então, o senso de unanimidade da classe, o senso de unidade da classe, é uma coisa fundamental em jornalistas. Agora, o jornalista cria a opinião do resto. E o único critério de veracidade que eles têm é a opinião do seu próprio grupo. Você está entendendo? Então, quando tem um negócio que eles não conhecem, que o grupo inteiro não conhece, eles acreditam que aquilo é irrelevante ou é falso. Né? Então, por exemplo, outro dia eu estava lendo lá, diga uma coisa, besteira que o Olavo de Carvalho falou. Aí ele falou mal do Newton. Eu digo, uai, Newton é um semideus, por acaso? É Deus? Não pode falar mal dele? Né?
Quando você estuda realmente a biografia do Newton, você vê que ele foi um charlatão em muita coisa, meu Deus. Essa religião que ele inventou é besteira. Ninguém nem prestou atenção, pô. As coisas do Lutero fazem muito mais sentido do que aquilo que ele estava falando. Lutero nunca chegou a dizer, não, Jesus Cristo não era o filho de Deus, era apenas um profeta. Isso é conversa islâmica, né? Então, aliás, Newton nem sabia que era conversa islâmica. Então, qual é o problema de você criticar uma pessoa dessa? Quer dizer, o sujeito é perfeito sobre todos os aspectos? Não, nem intelectualmente ele era perfeito. Porque os principais assuntos de interesse dele eram teologia, a teologia dele, e alquimia. Quer dizer, você acredita em alquimia? Não, desse pessoal todo ninguém acredita. O Newton acreditava cegamente. Então, quer dizer, o burro sou eu ou o Newton, né? Se você perguntar alquimia funciona ou não funciona, eu falo, não sei, não tenho a menor ideia. Ele li um monte de coisa sobre isso. Até hoje não sei se funciona ou não funciona. Eu já vi sinais de que sim e sinais de que não. Quer dizer, qualquer pessoa sensata tem que chegar nisto. Falar, este assunto é muito complicado. Eu não consegui chegar a uma conclusão e não vou chegar. E daí? O mundo está esperando que eu dê a solução do problema da alquimia? O mundo não pode funcionar enquanto o Olavo não dissesse se a alquimia funciona ou não? Claro que não. Então, eu nasci sem saber isso, vou morrer sem saber, e que diferença isso vai fazer para a espécie humana? Nenhuma. Pode ser, meus alunos estão esperando uma resposta também, mas e daí? Se eu disser não tenho resposta? Tem muitas questões que as pessoas têm certezas absolutas que vêm apenas do sentimento de unanimidade do grupo, porque na verdade elas não sabem nada a respeito. Absolutamente nada. Quando você testa um pouquinho, você vê que o cara não sabe. Então, esse caso, por exemplo, que eu citei da lei da gravidade, eu não conheço um sujeito formado em qualquer disciplina na Universidade do Leque que não acredite que a gravidade é uma explicação causal. Quando, é claro, é só você examinar materialmente e falar, como? Quer dizer, as medidas certas de um negócio, o cálculo que você faz, um cálculo, a descrição matemática de um fenômeno é a sua explicação causal. O que um cálculo pode causar na realidade? Não pode nada, você precisa de uma força física, porra. Então, a matéria atrai a matéria? Sim, mas por quê? Qual é a causa disso? Newton nunca soube e nunca disse, e até hoje ninguém sabe. Então, claro que houve outras teorias depois. Mas, em geral, elas são iguaizinhas a isso aí. Se você pegar toda a teoria da relatividade do Einstein, o que é? É um conjunto de esquemas matemáticos que explicam como certas coisas funcionam. Mas o como é o porquê? Quer dizer que a descrição de um fenômeno é a sua causa? Quer dizer, nem isso o sujeito sabe. Isso gente que estudou. E quanto mais estuda, mais burro fica. Por quê? Porque ele não está estudando para saber como as coisas são. Ele está estudando para ele falar igualzinho ao professor e aos colegas dele. Ele está buscando a sua integração social num grupo. É isso que o sujeito quer, porque isso lhe dá segurança. É a muleta psicológica sem a qual ele não consegue viver. Então o que é? Essas pessoas são congeladas num estado de imaturidade perpétua. Nunca chegam a ser adultas. São sempre adolescentes que estão buscando a integração no grupo. Nunca passaram por uma situação de solidão absoluta. Sem passar por esse estado, você nunca vai ser um filósofo, nunca vai ser um intelectual, você nunca vai ser nada além de um membro do grupo. Está entendendo? Isso é muito importante. Quer dizer, veja, a nossa civilização é inaugurada na hora que Jesus Cristo está no alto da cruz e ele está absolutamente sozinho, não tem ninguém para apoiá-lo. E até Deus Pai diz, por que você me abandonou? Aí começa a nossa civilização. Quer dizer, a solidão total é o começo do aprendizado, meu Deus do céu. Se você nunca passou por isso, ficar contra todo mundo, ninguém te apoiar, você nunca vai crescer, você nunca vai ser um intelectual. Pode ser mais um palpiteiro, como qualquer, Mastim Vaca, ou Joel Dinheiro, Gustavo Nojinho, Chico Katsu. Está cheio de gente assim, porra. Agora, para você ser um intelectual, tem uma coisa, uma condição indispensável. Pelo menos a obra de um grande escritor ou filósofo você tem que dominar. Pelo menos a obra de um, a obra inteira. Se você diz, olha, passei a vida aqui estudando Tolstói, posso falar sobre Tolstói sem parar, durante 10 anos. Ah, bom, você já é um intelectual. Não precisa nem ser um filósofo, se for um romancista já é alguma coisa. Antigamente todo mundo sabia disso. Hoje o pessoal não sabe. Se você perguntar para esses caras, mas que autor vocês conhecem dele? Nenhum. Deu umas lambidinhas aqui, outra lambidinha lá.
Agora, se você pegar esses chamados filósofos atuais, né, o Leandro Espiritual, né, o Clóvis de Burros, etc. Bom, de todos eles tem um que é um intelectual. O Pundeu é um intelectual. Ele escreveu um estudo bom sobre o negócio de Pascal, Dostoiévski. Quer dizer, pelo menos 2 autores ele mostrou que entende, meu Deus do céu. Eu já dei 1000 cursos sobre 1000 filósofos, né? Filósofos que eu passei anos estudando, que eu conheço de trás para dentro. Né? Então, acho que o primeiro filósofo que eu conheci direitinho foi Ortega y Gasset. Isso que tinha o quê? 21 anos, uma coisa assim. Eu li Ortega y Gasset inteiro. Né? Daí escrevi lá umas coisas sobre ele e guardei. Passado quase 20 anos, apareceu um concurso de ensaio sobre Ortega y Gasset, promovido pela Embaixada do Reino da Espanha. E daí eu queria entrar no concurso, mas estava muito ocupado, estava trabalhando em 3 empregos, não tive tempo de escrever. Mas daí eu tinha uma namoradinha, gente muito boa, e ela descobriu nos meus arquivos esse negócio que eu tinha escrito 15 ou 20 anos antes. E inscreveu, e aquilo ganhou o primeiro prêmio. Quer dizer, pô, esse negócio do Ortega y Gasset entendia direito mais do que qualquer outra pessoa que tivesse no ambiente. Claro que depois estudei outros filósofos, muito melhores do que Ortega y Gasset, mais profundos, mais sólidos do que Ortega y Gasset. Aristóteles, eu dediquei 10 anos da minha vida a Aristóteles. Descobri algo sobre Aristóteles que praticamente ninguém sabia. Né? Então, bom, eu sou um intelectual. Esses caras não são. Mas o Pundeu é, pequenininho, mas é. Né? Os outros não são nem isso. Né? Que filósofo que o Leandro Espiritual domina? Mas nenhum. Agora, eles pegaram esses 3 camaradas e estão vendendo aí como ser filósofos. Ah, precisa um filósofo para ocupar o lugar do Olavo de Carvalho. Que coisa mais ridícula, meu Deus do céu. Por que tem que ocupar o meu lugar? Por que tem que concorrer comigo? Eu não estou concorrendo com ninguém, porra. Né? Eu estou fazendo o meu serviço e não estou me comparando com ninguém. Não é isso? Se eu me comparar com alguém, gerar com gente melhor do que eu estou aprendendo. Por exemplo, Mário Ferreira dos Santos. Eu digo, eu não dominei a filosofia do Mário Ferreira até hoje. Eu domino, sei lá, uns 70%, 80%. Mas tem enigmas ali que eu não resolvi até hoje. E ainda vou continuar. Já publiquei um livro sobre ele, mas vou continuar estudando. Estou preparando agora o livro que eu escrevi sobre Louis Lavelle. Né? Louis Lavelle, dos filósofos do século XX, é o que eu mais amo. Não é o que eu mais admiro, mas é o que eu mais amo. Porque é uma coisa de uma humanidade tão profunda e imensa que quem não se tocar com isso aí é porque é um psicopata. Né? Claro que, sobre certos aspectos, admiro muito mais o Edmundo Husserl, tá certo? Ou Schelling. Nunca dei um curso sobre Schelling, não me considero qualificado ainda, verdade? Talvez dê um dia. E assim por diante. Né? Então, você se torna intelectual na medida em que você absorve e domina o legado da tua área de estudos. O que você está a par do estado da questão, o status questiones. O que é o status questiones? É a evolução das discussões sobre um assunto desde que aquele assunto entrou na esfera de interesse humano. Né? Se você não tem isso, sabe qual é o direito que você tem de ter opinião? Nenhum, você tem o direito de calar a boca. Que é o que eu sugeri para esse menino aí, o Joel Dinheiro. Cala a boca, nunca mais diga nada. Né? É a melhor coisa que eu faria na vida. Porque esse cara não diz nada de nada. Quer dizer, é pseudo intelectual mesmo. Né? O outro lá, chega lá o Mastim Vaca. Mastim Vaca não sabe escrever, meu Deus do céu. Ele não conhece sequer a gramática da língua e quer julgar uma literatura inteira e julgar escritores como Machado de Assis no lixo. Eu digo, o que há? Isso é a mesma coisa que eu chegar lá na academia de boxe e dizer, esse Mike Tyson não tá com nada, o bom sou eu. É a mesma coisa, pô. Daí entro lá, o cara me dá uma porrada e eu vou parar na África. Quer dizer, por que nós temos que passar esse ridículo? Porque o problema da integração na comunidade é o único problema que as pessoas levam a sério. Elas não querem conhecer a realidade, elas não querem conhecer Deus, elas querem só provar que elas são um membro aceitável da comunidade. E olha que isso no Brasil já é uma coisa muito difícil por causa da dificuldade da língua e porque o ensino da língua é muito ruim. Não é isso? Por exemplo, quando eu estava no ginásio, as pessoas me davam umas coisas para ler que eu ficava com vergonha. Me deu lá a moreninha. Eu falei, mas peraí, isso aqui não é sério, porra. Né? Isso aqui é historinha sentimental idiota. Por que está me fazendo ler isso? A senhora quer me corromper? Eu perguntei para a professora. Né? A senhora quer fazer com que eu seja idiota também? Né? Eu falei, mas o que você está lendo? Eu estava lendo, romântico por romântico, eu estava lendo
Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. É um livro que eu chorava pra caramba. Todo mundo que lê chora, né? Como é que eu vou comparar isso com a Moreninha, meu Deus do céu? A Moreninha é uma chatice, uma coisinha, historinha idiota. Agora, aposto que isso aqui, o negócio do Werther, é um sofrimento humano profundo, verdadeiro, universal, né? Depois comecei a ler outra coisa, li o Dante, fiz uma tradução do canto primeiro do Dante, né? Você passa por essa experiência? Pô, você traduzir um poeta é um meio fundamental de conhecê-lo, meu Deus do céu. Se o poeta é estrangeiro, você tem que compreender a língua dele até o ponto de poder tentar pelo menos uma tradução. Se você não faz isso, você vira que nem os irmãos Campos, que não conseguem traduzir, eles inventam. Né? Quer dizer, o Bruno Tolentino demonstrou, por A mais B, que eles não sabiam a língua inglesa o suficiente para traduzir, acho que era o Dylan Thomas, né? Então, se você não sabe traduzir, por que você vai traduzir? Só para você dizer que você é o tradutor? É só isso, é a mesma coisa. É a necessidade da aprovação social. Está entendendo? Agora, eu nunca tive muito esse problema da aprovação social, porque eu sempre fui um cara de pau. Né? Eu nunca fui um sujeito tímido. Né? Eu só fiquei tímido uma época, eu estava com todos os dentes estragados, então eu vivia com a boca assim, para ninguém me ver. Só aí fiquei tímido. Consertou os dentes e fiquei bom. Né? Então, eu nunca precisei muito de aprovação social, porque quando eu era pequeno, estava doente, a família inteira me paparicava. Chegava no Natal me enchendo de presente porque achava que era o último Natal. Então, eu fui mais paparicado do que qualquer outra criança da minha idade. Então, não tinha problema da aprovação social, eu estava mais do que aprovado. Estava aprovado, premiado, né? E assim por isso, paparicado. Então, nunca tive esse problema. Nunca vi por que você tem que... Se a pessoa não gosta de você, por que você vai querer que ela goste? É? Sua mãe não gosta de você? Sua mulher não gosta de você? Seu cachorro não gosta de você? Não é suficiente? Né? Eu tenho aqui um monte de amigos, muito mais amigos do que eu mereço. Né? E eu preciso de mais aprovação social? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.